Pessoal, beleza? Eu aqui de novo mexendo no ChatGPT só para dar um exemplo aí para você que está entrando na área de cibersegurança e também programação, né? Porque o cara de cibersegurança ele precisa saber um pouco de programação, senão ele vai ser apenas um script kid, né? Na nossa linguagem aqui. Então, hoje eu vou mostrar uns exemplos aqui que eu estava utilizando o ChatGPT. Você pode usar isso aqui, que é uma ferramenta gratuita para aprender qualquer coisa, tá? Eu já dei o exemplo da aula de idiomas, né? Mas beleza, vamos lá. Então eu falei para ele, me dê um exemplo de um ataque em rede externa com MSF Venom usando ngrok. Então, olha só que legal. Ele já fala aqui, ó, você pode usar o MSF Venom para criar um payload, em seguida o ngrok para acessar esse payload em uma rede externa. Então aqui ele vai dar o comando que você precisa, entendeu? Por exemplo, MSF Venom -p, que seria -p seria o sistema operacional, tipo /Windows, /Meterpreter, /reverse TCP ou reverse HTTPS, tá? Ou se for Android Meterpreter /reverse TCP, ou Linux Meterpreter /reverse TCP, ou se for um Windows específico x64, né, um 64 bits, Windows /x64 /Meterpreter /reverse TCP ou HTTPS. Aí aqui ele já dá um exemplo, ó. É o exemplo até que eu falei, ó. O primeiro exemplo, Windows Meterpreter reverse TCP. Aí esse lhost ele já até diz para você, ó, te ensina dizendo que é o seu IP e a porta, que seria port em inglês, né, para quem entende inglês é porta, e F de format, que é formato, exe, que seria para Windows nesse exemplo aqui, né? Então, se fosse para Android, seria APK esse formato. Então, seria o "-o" aqui, que seria a saída, seria o payload.apk, beleza. Aí aqui ele já ensina a como iniciar o ngrok no terminal do Linux, /ngrok, TCP, né, ou HTTP, se você usou um payload HTTP, HTTPS, e a porta do payload. Daí aqui ele já dá um exemplo, vamos supor, porta 80, 4444. Aí aqui ele ensina a executar, ó, tem que ser executado esse payload na máquina do alvo, blá blá blá. Aí lembre-se de substituir seu IP pelo o endereço do seu IP público, local do seu dispositivo ou do seu ngrok, né, se você for usar a rede externa. Então beleza, aí aqui eu pedi para ele me dar um exemplo de um pen test no SSH utilizando o Metasploit. Então ele ensina tudo. Encontre um módulo apropriado, use o comando search. De novo eu volto a falar, aprenda inglês, tá? Para saber o que é search. Search é procurar em inglês. Porque se você saber inglês, você vai estar meio caminho andado, entendeu? Então, muito fácil de entender, ó. Search SSH, procure um SSH. Aí ele vai aparecer vários lá, ó. Aí ele vai dar um exemplo aqui, ó. Usar um auxiliar scanner SSH login. O que ele está dizendo aqui? É um scanner que ele vai verificar se o SSH ele está vulnerável ou não. Então, além de fazer esse scanner, você vai configurar ele e ele já ensina como configurar. Set rhost, o que é o rhost? É o endereço do IP da máquina alvo, né? Username, seu nome de usuário, e o password. Beleza, aí execute o módulo. Então ele vai testar as credenciais com o comando run ou exploit. Aqui ele deu exploit, que é o mais comum, mas dá para utilizar o run também, que seria rodar, né? Aí aqui ele já explica, ó, isso vai autenticar no SSH usando as credenciais fornecidas nos alvos. Aí aqui ele vai dizer ali, para analisar os resultados, blá blá blá, é fundamental ter permissão para realizar os testes
de penetração, pentest, né? Em qualquer sistema, tá? Não realizar esses testes em um sistema alheio sem permissão. Se você quiser fazer um teste desse, você pode fazer numa máquina virtual, não tem problema. Então, beleza. Aí aqui, ó, eu dei outro exemplo para você ver como é legal utilizar a IA para os estudos. Me dê um exemplo de cross-site scripting. Aí ele vai falar cross-site scripting, conhecido como XSS. Aí ele vai dar aqui, por exemplo, suponha que haja um campo de entrada de um site vulnerável que não sanitize corretamente os dados inseridos pelos usuários antes de exibi-los para outros usuários. Por exemplo, um campo de comentários em um fórum. Um usuário mal intencionado pode inserir um seguinte código feito em JavaScript. Podia ser em JavaScript ou em Python, enfim, aqui é o exemplo em JavaScript. Ó, um alert. Esse site é vulnerável ao XSS, ou seja, ao mesmo tempo que ele só botou um script avisando que o website é vulnerável, poderia ser outra coisa, entendeu? Ele poderia botar um código malicioso ali para fazer outra coisa. Então, ainda há muitos sites vulneráveis a essa falha, né, cross-site scripting. Então aqui ele só dá um exemplo básico ali, né, de um alert ali. O alert é um aviso, né, é um pop-up de alerta que vai aparecer para todo mundo ali. Ó, o site é vulnerável. Mas beleza. Aí deixa eu pular esse aqui que deu a mesma coisa. Ó, me deu um exemplo de um SQL Injection. Aí ele vai explicar o que é o SQL Injection. Eu já tenho vídeos no canal, tá? Tenho uns 2 vídeos explicando a respeito dessa vulnerabilidade. Aí ele vai dar aqui, ó, um usuário mal intencionado pode inserir o seguinte texto no campo de nome de usuário. Então vai inserir esse código aqui, e se a consulta no back-end for algo como select from, aí isso aqui é a linguagem de banco de dados MySQL, tá, pessoal? Select from users, where, onde, username and password. Ele vai inserir o valor no campo de usuário diretamente na consulta SQL. Qualquer verificação ou sanitização, a consulta resultante se tornaria. Aí ele vai explicar aqui, ó, e vai dar uma breve explicação de como funciona, né? Isso é muito legal. Aí eu tinha botado aqui um exemplo de um ataque usando vulnerabilidade SQL Injection no terminal do Linux. Então é muito legal tu usar a IA, porque ele pode te dar qualquer exemplo e muito específico. Então olha só, ele dá o comando e explica, por exemplo, neste exemplo o payload admin é inserido no campo de nome do usuário, faz com que a consulta SQL seja manipulada para sempre retornar verdadeira, ignorando a verificação de senha e permitindo o acesso como um usuário administrativo. Ou seja, você vai conseguir fazer o login como um usuário administrador, né? Se estiver vulnerável, né? Lembrando disso. Então vamos pular aqui. Aqui tá, tinha pedido a mesma coisa praticamente. Ó, me deu um exemplo de um ataque com exploit. Então ele vai dar ali um exemplo aleatório. Ó, aí ele vai explicar aqui. Na verdade ele nem me deu um exemplo, ele me explicou. Suponha que haja uma vulnerabilidade conhecida como software específico que permite a execução remota de código. Um invasor pode criar um exploit para aproveitar essa vulnerabilidade e obter acesso não autorizado ao sistema. Aí ele vai falar aqui do buffer overflow, que é um serviço web e tal, onde um invasor ele pode tirar um exploit e enviar o payload especificamente para ele. Esse payload vai ser projetado para subscrever a memória do sistema de forma que o invasor possa executar um código de forma arbitrária, né? Então aqui ele vai explicar tudo, tá? Isso aqui foi apenas uma explicação, apesar de eu ter pedido um exemplo, mas você pode ser bem específico, tá? Por exemplo, me dê um exemplo de ataque com exploit utilizando o terminal do Linux na versão tal. Ele vai gerar ali um exemplo, tá?
Aí aqui, ó, aqui que é o legal, pessoal. Me dê um exemplo de código malicioso utilizando a linguagem Python. Então, olha aqui, ele criou todo o código e ele ainda dá a hashtag, né, para explicar o que cada função vai fazer. Então, ó, função para criar um arquivo malicioso, def, criar arquivo, aí abre parênteses, né? Aí aqui ele vai botar o atributo, então vai importar, né, uma função. Isso é muito legal. Então aqui, ó, ele vai explicar o que cada coisa vai fazer. Função para deletar arquivos no sistema. Aí beleza, vamos passar o código. Isso aqui é você estudar a programação, tá? Então aqui embaixo ele vai te explicar, ó, esse script em Python chamado malware.py, porque você vai salvar esse arquivo de texto como py. Eu recomendo que para programação você tenha uma IDE, tá? Por exemplo, NetBeans. Às vezes, se você não quiser baixar uma IDE, você pode baixar o Sublime. Sublime dá para programar também, tá? Então aqui ele vai dizer que tem um código malicioso embutido, que é uma função que percorre o diretório raiz e exclui os arquivos. Agora, ó, me ensine o básico em programação Python. Daí, olha só, ele vai te ensinar do zero, instalação do Python, o ambiente de desenvolvimento, como é que funciona, ó, o que eu falei, ó, IDE, que é o ambiente de desenvolvimento integrado. Vai te explicar sobre as sintaxes, as variáveis e tipo de dados, estrutura de controle, if. Por exemplo, aqui, ó, é o que eu falei, estude inglês, tá vendo? If em inglês é se. Por exemplo, você vai botar lá na sua função if a função tal é igual a true, aí vai acontecer o que está embaixo, o código de baixo que você vai colocar. For e while serve para loops, né? Break seria um freio, né? Uma parada. Funções, aí vai dizer que ó, def é uma função, por exemplo, lista de estrutura de dados. Ele vai te ensinar tudo, por exemplo, tratamento de exceções. Isso aqui é muito massa. Por exemplo, try catch é para tratar um erro. Vamos supor que o seu software vai dar erro se o usuário apertar ou digitar o seguinte comando, ele vai dar um erro. Então você vai poder tratar aquele erro, vai botar um try e o catch, né? Vai botar o try, vai botar ali um código e vai escrever, né, o erro. Por exemplo, acesso negado, acesso não autorizado. Então é muito legal. Aqui vai explicar sobre os módulos e pacotes, compreensão. Aí eu fui mais além. Me ensine a fazer uma calculadora em linguagem Python. Então aqui ele vai, ó, função para adição, função para subtração, multiplicação e divisão. Ó, def, que seria adição a vírgula b. Return, sabe que return é retornar, né? Então retornar a mais b. Então isso aqui você vai aprendendo a lógica de programação. Tá, então você pode aí treinar, por exemplo, o inglês básico, né, no próprio ChatGPT junto com a programação, que vai ficar muito mais fácil, né? Então beleza, aqui ele tem todo o código prontinho, de mão beijada para você, e depois ele vai explicar, né, o que ele fez. E aqui, pessoal, você pode pedir para ele fazer qualquer coisa. Por exemplo, assim como eu pedi em Python, eu vou pedir em outra linguagem. Me faça uma calculadora em linguagem Java. Ó, eu pedi em Python, agora eu pedi em Java. Ó, olha só, como que é o Java, ele já é bem diferente, né? Ele tem o Public Static, pode ser o Public Static Void Main também, para quem conhece o Java, né? Eu conheço o Java. Aqui não é necessário ter o Static Void Main, então é só Public Static. Olha como é diferente, né? Ele, claro, algumas coisas são parecidas, né? Tem as funções, tem os atributos, mas aqui já é diferente. Ó, if b
diferente de zero, return a, no caso de divisão, return a barra B, que seria a barra, significa para dividir. System out print, o que é isso? Imprimir na tela, né? Erro, divisão por zero. Então, de novo, ó, como o inglês é importante, System out print, line, né? Então, imprimir na tela. Bem-vindo à calculadora. Isso aqui é muito interessante. Eu acho, particularmente, o Java muito interessante para fazer esse tipo de sisteminha para desktop, para web, tudo. Eu acho isso muito massa. Mas, pessoal, é isso. Para quem tá aí na cibersegurança, mas não sabe o básico assim de programação, nem se esquenta. Vai aprendendo aí aos poucos, utilizando a inteligência artificial, tá? E você pode pedir para me ensine o básico em Java, por exemplo. Porque, por exemplo, ele deu o código aqui, ó, método principal, método de divisão, mas às vezes você não sabe, por exemplo, quando utilizar aqui, ó, as chaves, os conchetes, né? Quando usar o system.out.print, quando usar o public static void main, ó, o método principal, agora ele utilizou. Então às vezes você tem essas dúvidas, então você pode pedir para ele te ensinar, me ensine o básico da linguagem Java.